minhas respostas, minhas regras. Então, assim, eu vou lutar muito pra incluir todos os livros que eu amei esse ano aqui na tag dos 50%. Olá, abduzidos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e esse aqui é a Opção Literária. Eu tenho 40 minutos para gravar essa tag, espero que dê certo. E a tag dos 50%, então, foi traduzida pelo Vitor Almeida, mas é uma tag, assim, muito popular aí pelo Booktube afora, não só aqui do Brasil, mas, assim, do mundo inteiro. E todo mundo ama trazer um resuminho aí na metade do ano pra gente saber como é que andam as nossas leituras, né? Eu adoro, gente! E esse já é o segundo ano, então, que eu venho responder a tag dos 50% aqui no canal. Sem mais delongas, então bora lá descobrir quais foram as melhores e as piores leituras de 2021 até agora. Primeira perguntinha, né? O melhor livro que você leu até agora? Eu comentei no ano passado que de todas as leituras que eu fiz, eu não tive muitos favoritos de sci-fi. Na verdade, assim, no top 10 não entrou nenhum. E eu fiquei, assim, muito chocada. Falei, meu Deus, o que tá acontecendo com o meu gênero favorito? Mas esse ano, gente, eu trago as minhas duas melhores leituras. Então, são 2 sci-fi. Eu tô muito, muito, muito feliz. E, assim, por pouco não entrou mais um sci-fi aqui, né? Então, eu estou arrasando nas leituras de sci-fi. E o primeiro, então, que eu vou falar pra vocês é Os Registros Estelares de uma Notável Odisseia Espacial. Esse daqui que é o terceiro livro, então, da série Wafers, da Beck Chambers. E, gente, essa é a minha série favorita de sci-fi. Eu não canso de falar dela pra vocês e de recomendar e de falar pra vocês lerem esses livros. Recentemente tem um vlog meu bastante emocionado lendo esse livro, porque eu li ele recentemente e eu amo a delicadeza e a sensibilidade com que a Beck, ela trata de assuntos humanos em meio ao universo de space opera, que é muito sólido, que é muito crível, sabe? E que eu adoraria que fosse real. Eu ia amar, gente, viver nesse universo aqui que ela criou. E ela fala muito de humanidade, de empatia, de acolhimento, sabe, nas suas histórias. E ela sempre, assim, acrescenta diversas espécies e também desmonta alguns conceitos que a gente tem, alguns tabus que a gente tem com relação à nossa cultura e faz a gente olhar um pouquinho além, sabe? Então, gente, eu sou apaixonada por essa autora, por esse universo, pelas histórias dela e tô aqui pra recomendar esses livros pra vocês. Por favor, gente, comecem a ler a série Wafers e venham conversar comigo depois. O próximo livro, então, também é um sci-fi. E é um sci-fi que me surpreendeu, poderia ter colocado em outra categoria, que é o Senciente Nível 5 da Carol Kiovato. E ele me surpreendeu porque eu já li um outro livro dela, que é uma fantasia contemporânea, né? Uma fantasia urbana, que é o Porém Bruxa. E aqui nesse livro, eu achei a autora muito versátil, sabe? Eu consigo ver a Carol de Porém Bruxa aqui, mas ao mesmo tempo eu acho que ela evoluiu bastante. Eu fiquei muito feliz, sabe? E, gente, eu acho que o que mais me surpreendeu é que esse é um livro curtinho e quem me conhece sabe que eu gosto de calhamaço. Mas, gente, esse é um livro curtinho, mas tão bem recheado, que parece que ele é enorme. Quando eu me sinto, assim, satisfeita, preenchida por esses livros, assim, eles não passam batido. E aqui, assim, a Carol, assim, fez tudo aqui nessa história. Esse aqui também é um space opera, que ela trabalha, assim, diversas questões. Ela vai plantando ali a sua ideia aos poucos. E quando você percebe a mensagem que ela quer te passar, você fica... Uou! E ela também consegue trabalhar muito bem a empatia aqui no livro, né? E é legal porque vocês viram, né? Os meus 2 livros favoritos, então, do ano, fala sobre empatia, fala muito sobre o período, então, que a gente tá passando, né? E eu amei. Esse livro aqui, ele tem um prefácio. É prefácio? Na verdade, é um pós-fácio, gente, que vem depois da história, né? Escrito pela Cláudia Fusco, que chega, assim, pra fechar tudo com chave de ouro. E, assim, não vou esquecer essa história tão cedo. E com certeza ela merece estar aqui em uma das minhas melhores diante de tantas leituras boas que eu fiz esse ano. 2. A melhor continuação que você leu até agora. E assim, gente, foi muito, muito, muito difícil responder essa questão. Por quê? O que acontece? Eu estou fazendo a releitura
releitura, então, dos livros da Roda do Tempo que foram lançados aqui no Brasil, né, no projeto Tecendo a Roda, junto com a Gé, né, do Gé Vasques, também a Tami, do Resenha dos Sonhos, e assim, eu fiz de tudo para não colocar os livros da Roda do Tempo aqui, porque seria covardia com os demais livros, até porque é uma releitura, mas aqui não teve como, porque eu não li muitas continuações, eu fiquei chocada quando eu percebi isso, né, mas não vai ter jeito, então, nessa questão eu vou colocar Ascensão da Sombra, que é o meu livro favorito da série, esse que era o meu livro favorito na primeira versão e continua, se consolidou aí como o meu livro favorito ainda da série. Foi o penúltimo livro concluído, né? Eu estou conversando com vocês e hoje eu finalizei As Chamas do Paraíso, um livro que eu gostei mais ainda aqui na releitura, mas eu ainda continuo achando Ascensão da Sombra, assim, o meu favorito. Acho que esse livro aqui, ele chega para mostrar uma nova versão do Jordan e também dessa história, né? Porque a gente tem os 3 primeiros livros que eles são até um pouco repetitivos, não pelos acontecimentos em si, mas porque a gente consegue enxergar uma fórmula ali do autor, né? E aqui nesse 4º livro, ele chega para bagunçar um pouquinho mais a nossa cabeça, né? Ele esparça um pouco mais os personagens, cada um ali buscando o seu propósito, cada um ali cuidando, né, do seu próprio destino, e ele apresenta mais coisas do universo. Aqui tem um povo, por exemplo, que são os Aiel, ele se aprofunda nesse povo e é o meu povo favorito, assim, e tem acontecimentos, assim, épicos, incríveis, e continua, assim, sendo o meu favorito, e com certeza é a melhor continuação que eu li esse ano. 3. Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito. E assim, gente, muitos. Eu não quis nem olhar lá na Amazon, sabe, porque a minha lista segue infinita, mas eu aproveitei aqui para fazer uma lista, já que eu tava catando tudo ali da estante, eu aproveitei para pegar os livros, então, que foram lançados esse ano e que eu tô mais ansiosa, assim, para ler. E aqui, gente, na ordem que eu peguei, não é ordem de preferência, né? Primeiro, então, é A Oração dos Miseráveis. Essa aqui é uma fantasia épica, então, lançada pelo selo Trama Epic Fantasy, um selo que vem com a proposta de trazer fantasia épica, é claro, mas eles estão assim com a proposta de trazer vários livros legais, como por exemplo, no ano que vem eles vão começar a lançar então a série máxima assim do Brandon Sanderson, que é The Stormlight Archive. Então assim, é um selo que eu estou super de olho, e quando eles vieram assim com a proposta desse livro, eu gostei bastante e com certeza quero acompanhar os lançamentos então desse selo em especial da editora. A editora tá trazendo vários títulos assim interessantes, mas desse selo em especial eu com certeza quero aproveitar e tentar acompanhar. Aí, gente, eu quero ler 20 também, da Nnedi Okorafor. Eu fiquei durante muito tempo querendo ler essa história, sabe? E agora que ela foi lançada no Brasil, eu não posso deixar passar, sabe? E essa é uma trilogia de sci-fi muito premiada, né? Vencedor dos prêmios Hugo e Nebula. E, gente, pra quem não sabe, toda a trilogia tá aqui nesse livro, gente. Então, assim, não é muito longo. É uma história com 300 e poucas páginas, mas a gente tem toda a trilogia aqui. Eles compilaram numa única edição e lançaram. Eu gostei muito dessa decisão e quero muito ler. Eu coloquei na minha TBR para ler esse mês, né? Vamos ver se dá certo. Eu espero que sim. E, gente, por último, mas não menos importante, eu quero muito ler, então, Enquanto Eu Não Te Encontro, do Pedro Ruas, gente. Ah, meu Deus, tá escapando aqui de baixo. E assim, se você me acompanha, sabe que eu não estou muito na vibe de romance contemporâneo, muito, sabe? Andei aí me estranhando um pouquinho com o gênero, mas esse livro aqui, gente, não tem como, desde quando o autor, acho que ele chegou a lançar de forma independente, e depois então veio o lançamento pela editora, e eu vi muita gente falando bem dessa história, sabe? E toda essa capa fofinha, e assim, eu tô com muita vontade de ler esse romance contemporâneo, e quem sabe fazer as pazes aí com o gênero. Então, esses são os livros, assim, que foram lançados no primeiro semestre, que eu acho que eu mais tô ansiosa para poder ler. Espero conseguir ler todos em breve. 4. Livro mais aguardado do segundo semestre. Eu acho, assim, muito difícil responder essa pergunta, mas assim, de cabeça, eu vou falar aqui os livros que eu sei que vão ser lançados, assim, na verdade, que estão em pré-venda. É isso? É, né? Então, o livro mais aguardado é que ainda não foi lançado, né?
Eu acho que eu estou muito ansiosa, então, para ler Foundryside, que é um lançamento aí da editora Morro Branco. Não sei do que se trata a história, mas eu sei que o livro tem um sistema de magia bastante interessante, que foi, inclusive, elogiado pelo Brandon Sanderson, né? E se você lê os livros do autor, sabe que ele capricha no sistema de magia, então eu fiquei bastante interessada. Também tenho interesse de ler Nós Somos a Cidade, então acho que vai lançar em agosto, por motivos de N.K. Jemisin, né, gente, que é uma das minhas autoras favoritas, e eu tenho a trilogia A Terra Partida como uma das minhas histórias favoritas, então não tem como não ficar ansiosa, então, para esse lançamento da autora, principalmente porque se trata de uma fantasia urbana, então com certeza eu quero perceber essa diferença aí da autora e saber o que ela vai trazer pra gente, né. Também estou muito ansiosa para ler A Vida Invisível de Ed La Rue. Acho que é isso, eu só lembro do Ed La Rue, gente, mas eu acho que é esse o nome, né? É um livro que também está em pré-venda, vai ser lançado pela Galera Record, e assim, eu tenho uma história inusitada com esse livro, porque eu já sonhei com ele várias vezes, embora eu não saiba nem muito sobre a sinopse. Acho que é sobre uma mocinha que não quer ser esquecida, e aí rola alguma treta ali, e ela de fato vira imortal, alguma coisa assim. Então eu quero muito ler, e muitas pessoas dizem que é a melhor história da Victoria Schwab, e eu quero muito, muito poder conferir isso, né? E assim, gente, com certeza eu também estou muito ansiosa para ler o 7º livro da Roda do Tempo, que enfim vai ser lançado então esse ano. Acho que é A Coroa de Espadas, alguma coisa assim. E eu sei que a Editora Intrínseca vai anunciar alguma coisa ali mais ou menos em agosto, então talvez ela anuncie quando vai ser a pré-venda, ou já anuncie a pré-venda, não sei. Mas finalmente vem aí. 5. O livro que mais te decepcionou. Gente, sério, é com muita, muita, muita dor no coração que o livro que eu mais me decepcionei. Assim, eu precisei cavucar, viu, gente? Porque esse ano eu quase tive só leituras boas. Então, assim, tô muito feliz com o meu ano até aqui. Mas eu me decepcionei muito com esse livro. E olha, eu vou falar pra vocês que quando eu fui ler, eu não tava com muita expectativa. Eu tentei, assim, diminuir muito minhas expectativas e mesmo assim eu me decepcionei. Assim, eu não entendo muito bem porquê das escolhas da autora. E também não consigo nem comparar esse livro com o primeiro, porque Filhos de Sangue e Osso é um livro incrível, sabe? Um livro incrível, um livro que mexeu comigo. E aqui eu senti que ela deu muitos passos para trás, sabe? Eu senti que ela perdeu um pouco de tudo que ela conseguiu com o primeiro livro, sabe? Ela descaracterizou alguns personagens. Eu senti que o próprio plot, ele é bem repetitivo e ele é até sem sentido às vezes, sabe? Então, nesse momento, eu prefiro até mesmo não pensar muito nesse livro e focar, fingir que o primeiro livro é um livro único, sabe? E eu não sei o que vai ser da continuação, sabe? Mas pelo tanto que eu gostei do primeiro livro, pelo tanto que ele se tornou, assim, especial pra mim, eu fiquei muito triste de não ter gostado, de ter, assim, me decepcionado bastante com esse livro aqui. 6. O livro que mais te surpreendeu. Oba, bora lá falar então de coisas boas, né, gente? De bons sentimentos, então. E eu separei aqui 2 livros, gente. O primeiro, então, é Gótico Mexicano, da Silvia Moreno Garcia. E, assim, gente, eu gostei muito dessa história. Eu já estava com uma expectativa, assim... Eu estava meio apreensiva, na verdade, porque eu não sou muito do terror, não sou muito desse gênero, né? E nós temos muitas opiniões adversas, né? O 880, uns amam, uns odeiam. Então eu estava um pouco apreensiva por causa dessas duas coisas. E no final eu fiquei muito feliz nesses 2 aspectos. Achei a história incrível, eu gostei dos personagens, gostei muito do tom que a autora dá pra história, né? Apesar de ser uma história sobrenatural, é uma história também incrível, né? E a autora também consegue inserir algumas críticas. Esse é o tipo de terror que eu gosto, porque são coisas que me aterrorizam de verdade, sabe? Então não é só questão de susto, mas coisas que me fazem pensar, coisas que às vezes até assim me tira o sono. Pra mim esse é o verdadeiro terror, sabe? Então eu fiquei surpresa de ter gostado da história, mas é realmente uma história que super valeu a pena e fiz resenha sobre ela, vou deixar aqui nos cards pra quem quiser conferir. Então gostei muito de Gótico Mexicano e, gente, gostei muito de As Crônicas das Sombras e assim me surpreendeu. Esse aqui eu fiquei
em dúvida entre colocar esse livro entre as melhores leituras, mas eu me surpreendi muito com ele. Por quê? Eu não tava dando nada pra essa história. Eu acho que esse livro aqui, ele foi muito subestimado. As pessoas não falaram sobre esse livro aqui. Quando eu li, eu falei, gente, por que não estou falando sobre esse livro? É um livro, assim, muito bem construído. E principalmente porque eu evito ao máximo ler sinopses, eu entrei aqui nesse livro sem saber nada sobre ele. Cada página foi uma surpresa. E foi uma surpresa boa, sabe? Então aqui em As Crônicas das Sombras, a gente acompanha uma mocinha chamada Makepeace. E ela tem ali medo de algumas assombrações, digamos assim. Há umas penadas que ficam assombrando então ela e que ficam ameaçando até mesmo tomar posse, seria algo assim. A gente acompanha essa história e a mãe tentando lidar com isso, a mãe tentando lidar da melhor forma. A mãe sabe o que ela tem, a mãe acredita o que ela tem, só que talvez os métodos da mãe, assim, sejam um pouco cruéis e isso acaba afastando as duas. E esse afastamento não é bom para nenhuma, né? Porque seria um momento em que elas precisavam ali se unir e estarem juntas para se ajudarem, mas esse afastamento entre as duas vai ter bastante consequência, então, para Makepeace, enquanto ela tenta lidar com isso, né? Mas, gente, essa é uma história muito sinistra que envolve necromancia e envolve famílias tradicionais. É muito difícil falar sobre esse livro, mas eu consegui. Eu fiz uma resenha também sobre esse livro, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. Mas eu acho que essa história foge muito do tradicional, foge muito do que a gente tá acostumado, sabe? Então eu fiquei muito surpresa e é uma ótima história, ela é muito bem contada, sabe? E eu me apeguei muito a Makepeace. É sério, gente, eu super recomendo pra vocês e eu queria ver muita gente lendo e falando sobre esse livro porque ele é incrível. Novo autor favorito, que lançou seu livro nesse semestre ou que você conheceu recentemente. E aí, gente, eu vou falar então sobre a Silvia Moreno Garcia, porque, assim, eu fui pesquisar sobre a autora. Vai ter uma série, então, sobre esse livro. E eu gosto que ela tá ali trabalhando junto na produção. E ela que é uma autora, assim, mexicana. E tá tentando trazer pessoas também com a mesma nacionalidade dela para a produção, porque ela entende que é muito importante não só mostrar essas pessoas na série, né, como pessoas que entenderem a vivência aqui da protagonista também estarem por trás dela, né. Então eu comecei a acompanhar um pouquinho da autora, gostei muito, e ela tem, assim, diversos livros que também são populares, né, e eu queria muito que eles viessem aqui pro Brasil. Estou bastante, assim, ansiosa e com certeza, assim, se lançar, eu vou querer ler. E acho que ela é uma das minhas autoras favoritas desse semestre. Se você chegou até aqui, então, e está gostando das respostas, está gostando dos livros que eu estou citando, então não se esquece de conferir se você é inscrito, já deixa seu joinha e bora lá pra continuação da tag, então, gente. 8, sua quedinha por personagens mais recente. E eu vou roubar nessa questão, gente, porque é assim, muito recentemente eu terminei O Mar Sem Estrelas, né? Eu até fiquei meio encucada se eu tentaria encaixar esse livro aqui em alguma categoria, mas ainda é muito cedo para definir ela como uma das melhores leituras, porque tá muito fresco aqui e eu preciso pensar um pouco mais sobre essa leitura e vai sair vlog aí em breve para vocês. Acho que já saiu vlog pra vocês. Quando for sair, então a tag é dos 50%. E assim, gente, aqui a gente tem um casal que é o Dorian e também o Zachary Ezra Rawlins. Isso. Eu fiquei muito rendida por esse casal e eu crushei demais os dois. Acho que eu tô dando uma roubadinha, né? Não seria essa a pergunta da tag, mas é como eu quero responder, né? Mas, enfim, eu crushei muito esses dois. E eu torcia mais pra ter diálogo entre eles, né? É um tanto insta-love? É um tanto insta-love, mas eu fiquei rendida demais por eles e achei os diálogos entre eles super divertidos e eu torcia muito pra ter mais interação, sabe, entre eles, pra ter mais deles juntos, né, e acho que a autora ficou devendo um pouquinho nisso. Eu queria ver os dois um pouquinho
mais juntos, gente. Mas acho que minha quedinha recente, então, vai pra esses dois personagens, porque eu crushei demais eles e adorei crushar eles, né? Então agora nós vamos para a próxima pergunta. Personagem favorito mais recente? E, gente, essa é uma pergunta muito difícil, porque eu sou uma pessoa indecisa. E eu estou, assim, com um monte de livros aqui no meu colo, porque eu não sei qual que eu vou responder. Mas eu me senti bastante apegada a Noemi, né, de Gótico Mexicano, mas eu não quero citar apenas ela, porque eu já citei esse livro no livro Surpresa, já citei a autora, mas eu também me vi muito apegada e acho que é uma das minhas personagens favoritas, que é a Makepeace, que é uma personagem que eu adorei acompanhar. A gente acompanha ela desde os 10 até os 15 anos. E ela é uma personagem, assim, muito, muito inspiradora, sabe? É uma personagem que a gente, assim, quase que literalmente a gente fica dentro da mente dela e acompanha ela, e ela precisa tomar decisões muito difíceis, e eu torci muito, sabe, por essa personagem. Mas eu também vou citar outra, então eu sei que eu prometi não colocar tanto esse livro aqui, mas eu vou citar também aqui os personagens. Eu gosto muito da Moraine e também do Randy, são meus personagens favoritos, mas a minha favorita é a Nynaeve. E eu vou, então, concluir essa pergunta colocando ela também, porque eu estou, assim, mais apegada ainda a essa personagem. Ela tem um gênio muito forte, muito difícil de lidar, mas eu entendo que foi, assim, um sistema de defesa que a personagem precisou ativar. Ela já tem um gênio difícil, novamente, pelas coisas que ela passou. Ela ativou ali um sistema de defesa. Ela é uma personagem, assim, com muitos complexos, mas ela também é divertida, gente. Ela também não é só irritante. Ela é super, super divertida. O que eu mais gosto da personagem é que ela é uma personagem com muito medo, sabe? Ela é uma personagem medrosa, mas é uma personagem que faz as coisas. E isso mostra a verdadeira pessoa que é corajosa, sabe? Não é aquela pessoa que não tem medo e que faz um monte de coisa, mas é aquela pessoa que consegue ultrapassar, sabe? Os seus medos. Aquela pessoa que consegue superar os seus medos e fazer grandes coisas. E essa é a Nynaeve, sabe? Quando a gente tá acompanhando a história através do ponto de vista dela, ela mostra o quanto ela tem medo, sabe? Porque ela é uma personagem muito poderosa, digamos assim, e ela é uma personagem com muita atitude, mas ela tem medo, sabe, do poder dela, ela tem medo das atitudes que ela precisa tomar, mas ela faz, sabe? Eu queria muito, muito ser como ela. Então, é isso, gente. Enrolei, mas eu acho que eu consegui aí responder a pergunta. 10. Um livro que te fez chorar. E assim, gente, ultimamente eu ando bem assim, coraçãozinho de pedra com os livros, e tá sendo meio difícil chorar, né? Mas às vezes eu sinto falta, eu falo, gente, eu queria um livro pra chorar. E eu já me preparei, assim, pra pegar algumas leituras. Eu falei, nossa, vou me preparar, eu sei que nesse livro eu vou chorar. E às vezes eu não choro. Isso aconteceu recentemente com Pra Sempre Vou Te Amar. Imaginei que eu ia sofrer. Mas foi uma leitura, assim, que teve aqueles nozinhos, assim, na garganta, mas passei ilesa. Agora, e quando vem de um livro que você não espera? Acho que é ainda pior. E isso aconteceu, gente, com, então, Os Registros Estelares de uma Notável Odisseia Especial. E eu não esperava sofrer como eu sofri com esse livro. Novamente, tem o vlog aqui pra vocês conferirem, um vlog super emocionado. E esse livro, ele acabou comigo. E eu não esperava, sabe? Foi um golpe, assim. E depois eu ficava pensando nas coisas que aconteceu e nessa situação, assim, especial que mexeu comigo, sabe? E no que sucedeu a ela. E esse livro, assim, me devastou. Eu fiquei devastada lendo esse livro. Ele é incrível, sabe? E eu passaria por tudo de novo. E esse livro aqui foi responsável por me arrancar lágrimas, sabe? É isso. Um livro que te deixou feliz. Eu vou precisar, gente, dar uma olhadinha no meu Scooby, mas um que eu tenho aqui em mãos, com certeza foi Arlindo, gente. Eu fui, assim, muito, muito, muito feliz lendo esse livro.
E essa história, assim, me deixou com o coração quentinho. Eu senti, assim, nostalgia por causa do período em que ele se passa, né? Esse aqui é um livro especialmente, eu acho que para as crianças que... Para as crianças não, para as pessoas que nasceram ali na década de 90 e cresceram os anos 2000, sabe? Nos anos 2000 estava na escola. Eu amei, sabe? Estar ao lado do Arlindo e acompanhar ali um momento dele de autodescoberta, não só dele, mas também das pessoas que estão ao redor dele, sabe? Família e também amigos. E eu amei demais, gente. Agora, uma outra leitura que me deixou super feliz foi Bruxa Akata, também da autora Ned Okorafor. E, gente, eu não sabia que esse livro era como ele é. Se eu soubesse, eu teria lido antes, sabe? E é uma jornada muito intrigante entre 4 crianças, sabe? É um infanto-juvenil. Eu acho que se você gosta de Percy Jackson, sabe? Se você gosta dessas aventuras, assim, dessas crianças que salvam o mundo, digamos assim, você vai adorar Bruxa Akata. Com a diferença de que essas crianças são bastante inteligentes, sabe? Eu queria ser inteligente como elas, mas eu amei me aventurar com essas crianças e pelo universo ali que elas apresentaram pra mim. E não sei se tem continuação. Tem continuação aqui no Brasil? Gostaria muito de acompanhar, porque eu fiquei muito rendida pelos personagens, pelas crianças e pelo universo da autora. Outra leitura, assim, que me deixou bastante felizinha, principalmente pelo momento, assim, que eu li. Na verdade, é um conto, né? Foi Tudo que Pode Dar Errado, então, da Rebeca de Arruda, porque eu lembro que eu peguei esse conto, eu tava, assim, sufocada, lendo diversos calhamaços e eu não conseguia terminar nenhuma, né? E assim, eu amo calhamaços, eu amo histórias, principalmente de fantasia de calhamaços, só que eu tava assim num período que parece que minhas leituras não andavam, sabe? E eu precisava pegar alguma coisa levinha assim pra concluir naquele momento. Então eu vi esse conto, peguei e li, e assim, gente, foi o que eu precisava naquele momento. Ele me divertiu, é uma história sobre monstros, sobre uma associação. Gente, assim, eu não vou lembrar do nome da associação, porque é um nome, assim, super extenso, enorme. Mas eu posso colocar aqui na edição para vocês conferirem. Então é uma associação que cuida ali da legalização dos monstros. E assim, eu amei esse universo. Espero muito que ela faça mais histórias dentro desse universo. E foi uma história assim muito divertidinha que eu adorei. 12. Melhor adaptação cinematográfica que você assistiu até agora. E assim, gente, eu não lembro. Eu assisti a adaptação de Sombra e Ossos e adorei. Acho que essa adaptação foi muito mais acertada do que errada, sabe? Eu vi muitos mais pontos positivos. Tem inclusive um vídeo aqui, vou deixar nos cards para vocês conferirem a minha opinião sobre a série. Fiquei muito, muito apaixonada pelos personagens. Acho que é o ponto alto, assim, da história. Então eu amei Sombra e Ossos. E eu não consigo lembrar agora, de fato, alguma outra adaptação que eu assisti nesse momento. Mas espero que isso mude no próximo semestre, né? Até porque vem aí a adaptação de A Roda do Tempo. Amo! E outras mais, né? 13, sua resenha favorita do semestre. E assim, gente, não tem como, mas eu amei fazer a resenha de O Olho do Mundo. Finalmente, eu criei coragem, sabe? Pra pegar as anotações, montar o roteirinho. E foi um roteiro muito divertido, gente, de gravar. Porque eu sei a sinopse desse livro, assim, a premissa, assim, que acontece praticamente de cor. E foi muito divertido, sabe? Contar pra vocês como se a gente estivesse, não sei, futricando mesmo, sabe? Foi muito divertido gravar essa resenha. Então, não é que eu acho que ela é a melhor, mas foi a mais divertida. Acho que foi a que eu mais gostei, sabe, de gravar. Eu amo gravar resenha, eu não faço tantas aqui pro canal, mas as que eu fiz, assim, eu amei. Eu fiz a de gótico mexicano, fiz também das Crônicas das Sombras. Então, assim, eu gostaria muito de ter um pouco mais de tempo pra trazer esse tipo de conteúdo, porque eu adoro gravar resenha. E a de Olho do Mundo, assim, foi a melhor, porque foi a que eu mais gostei, a que eu mais me diverti. Vou deixar aqui nos cards também pra vocês conferirem. 14, livro mais bonito que você comprou ou ganhou. Novamente, assim, uma pergunta muito difícil. Eu poderia passar horas aqui falando dos livros, mas eu escolhi alguns livros, assim, significativos pra mostrar. Primeiro, então, Leopardo Negro,
Lobo Vermelho. Essa edição é lindíssima, gente. E assim, eu pensei muito, e esse também é um livro que eu quase coloquei ali entre as minhas melhores leituras do ano, mas eu ainda tenho uma relação um pouco conturbada com esse livro, porque ao mesmo tempo que eu gosto muito de algumas coisas, outras assim eu não gosto tanto. Mas sem sombra de dúvidas, essa foi uma leitura de destaque, sabe? Não vai ser só do semestre, eu tenho certeza que do ano, porque eu amei demais essa história. Eu achei ela incrível, a forma como o autor conta, a forma como eu me senti conectada ao personagem, sabe? Ao ponto de pegar suas dores mesmo pra mim. E quando eu olhava meio de fora, eu não sabia se ele realmente tá certo ou não, mas eu torcia muito pro personagem, sabe? E esse livro, ele é muito pesado, sabe? Ele é muito, muito pesado. Se você tem interesse de ler esse livro, saiba disso, sabe? E ele pode até ter alguns gatilhos, é bom você procurar sobre isso, mas eu amei a ambientação que o autor fez, sabe? As figuras que ele trabalhou, a forma como ele demora pra mostrar sobre o que essa história, sabe? Teve uma parte que eu tava aflita, porque apesar de estar entendendo, eu queria compreender mais sobre a história, o próprio personagem. Ele segue muito durante a jornada às cegas, sem saber, assim, de fato aonde ele estava se envolvendo, né? E o autor faz isso com a gente também, então começa a dar um pouco de aflição, mas ele vai dosando as informações. Foi uma leitura incrível. E esse livro também é incrível de bonito, então eu escolhi colocar aqui nessa categoria, então, para mostrar um pouquinho do livro para vocês e também falar que foi uma leitura de destaque, né? Eu poderia muito bem citar a trilogia do Castelo Animado, que tá linda, maravilhosa, mas vocês já me viram não só falar, mas mostrar essa trilogia diversas vezes, então fica aqui uma menção honrosa, né? E outro livro, assim, que eu amei e que é linda, uma edição maravilhosa, é esse aqui, que é A Dança da Floresta. Eu já li esse livro aqui também, não falei muito ainda pra vocês, mas eu quero tentar trazer alguma coisa, ou uma atualização das minhas últimas leituras, ou uma resenha, né? Não sei se eu vou conseguir. Eu gostei dessa leitura, acho que é uma leitura extremamente simples, mas é um conto de fadas, assim, que chega a dar quentinho no coração. E eu gostei de verdade, assim, da ambientação, do ambiente mágico. Acho que é uma leitura, um conto de fadas um pouquinho moderno, sabe? Mas nem tanto, né? Mas eu gostei bastante de me aventurar. Não foi uma leitura favorita, não foi uma leitura wow, mas foi uma leitura, assim, gostosinha, sabe? Como se fosse um filminho. A gente atualizou o termo, né? Não se usa mais filminho de sessão da tarde, mas um filminho de Netflix. Então, é isso. E essa edição, gente, ela é maravilhosa. Eu não canso de babar nela. Última pergunta, então, é livro que você precisa ou quer muito ler até o final do ano, né? Então, eu já falei pra vocês os livros que vão lançar e que eu quero muito ler. E agora, então, eu vou falar sobre os livros que eu gostaria muito de ler. Eu preciso ler, né? Eu quero ler os livros, então, que as Sensamigas colocaram pra mim como meta, né? Ainda não li nenhum. Também gostaria muito de ler mais continuações, né? Porque acho que com os projetos que eu estou participando foi algo que eu deixei um pouco de lado e eu quero muito poder pegar algumas continuações, como por exemplo, as continuações da saga dos Garotos Corvos, as continuações de Fúria Vermelha, e também tenho um livro da Passa Espelhos aqui, que é A Memória de Babel. Ai meu Deus, que lista enorme! Gostaria de ler também mais um livro das Crônicas de Arthur. E acho que é isso, gente. Muitas coisas aí pra ler, me desejem sorte. Gente, gravar esse vídeo foi, assim, uma jornada, porque eu comecei ele, tive que parar. Mas eu espero que vocês tenham gostado ou se identificado aí com algumas respostas. Se você tiver disposto, me conta que responde a tag pra eu saber suas respostas. Ou me contem aí qual o livro que te surpreendeu ou qual a sua melhor leitura. Até esse momento eu li cerca de 32 livros. Eu tô muito feliz com essa quantidade de livros que eu li,
porque eu tô conseguindo ler calhamaços, então eu tô lendo bastante livro grande e eu acho que, apesar, assim, dos projetos e tudo mais, eu tô conseguindo ler bastante, tô conseguindo manter um bom ritmo e tô lendo muito livro bom, gente. No momento, gente, numa vibe de querer favoritar quase todos os livros que eu leio e eu estou muito feliz com isso, gente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de conferir se você ainda não é inscrito, deixa o like se você gostou do vídeo e compartilha ele com os amigos. Até o próximo!